Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Setcast. E no programa de hoje vamos fazer um papo com o poeta e vamos fazer um papo mais aberto, vamos falar de tudo e mais um pouco, porque poesia é isso, né? A gente fala do céu, do inferno, do nosso dia a dia, do amor, da paz e dos amigos e companheiros que está aqui presente no Setcast. No programa de hoje aqui comigo, para trocar essa ideia maneira, Marcos Boy. É nóis. Hoje eu vou falar uma coisa pra você. Vou ver se quando um dia eu tiver a coragem de colocar os meus poemas e as minhas transcrições, os meus pensamentos num livro, eu quero ter a capa que o Mário Felipe colocou, porque é muito foda. É o Rael que faz as capas dele, hein, boy? Opa, a ideia... O Rael tá aí, tá por aí. O Rael tá aqui, a ideia é minha. Só que eu não sei desenhar. Só que eu não sei desenhar. Foi muito bem estudado. Boa pergunta. Mas vamos fazer reunião, que aí você dá ideia e o Rael coloca aí no papel. Tá bom. E diretamente do Rio de Janeiro, Franz Lima. Olá, meus amigos, uma ótima noite a todos. Prazer estar participando desse Setcast. E falar que realmente a arte da poesia é para poucos, cara. Eu escrevo, mas realmente escrever poesia tem que respeitar porque é difícil. Ainda mais estando no Rio, né? Existem certas poesias impossíveis de serem feitas aqui no Rio. É isso aí. O Rio é uma poesia, por si só. O Rio, concordo com você. E do outro lado da bancada, ele, o nosso poeta, Mauro Felipe. Tudo bem, pessoal. Marcos, o pessoal que eu já tinha conhecido pessoalmente, né? Rio de Janeiro, grande abraço também. E Jackson, abre o coração pro teu time aí. Tô abrindo meu coraçãozinho aqui. Mauro, eu quero já te dar os parabéns pelos seus livros. Eu li alguns livros seus. Tive a honra de ganhar, né, pessoalmente das suas mãos. E conhecer. Aliás, eu tenho que te agradecer por apresentar pra gente o Fernando Jorge, cara, que é um grande jornalista. E ele contou várias histórias, cara, inigualáveis. Foi incrível. Foi incrível. Uma pena que a churrascaria fechou e a gente teve que ir embora. Porque se deixasse a noite todas ali com um belo gole de um vinho, né? Fernando Jorge, ícone. Escritor de primeira. Isso aí. E como é que é, cara, ter a benção dele? Fernando Jorge, eu não o conhecia. Há pouco tempo atrás, até quando eu comprei a primeira obra dele, porque o título me induziu a compra, no bom sentido. Inclusive entrei numa rede social aí e consegui um livro dele que eu queria, que era o Olavo Bilac. A biografia e obra completa de Olavo Bilac. Depois eu pesquisei pelo Fernando Jorge, ele tinha Aleijadinho, ele tinha o Elefante Geraldão, o título do livro, o Elefante, Geraldão, que era o apelido do Carlos Drummond de Andrade, e ele fez essa biografia praticamente sentado no lado do Drummond, que era amigo pessoal dele. Quando eu entrei numa rede social e esse livro veio até mim, antes do livro ser enviado a mim pelo correio, veio um e-mail para mim perguntando se eu queria autografado ou não. Eu achei que era, como diz o ditado popular hoje, trollagem. Eu achei que era uma brincadeira. Assim, óbvio que eu vou querer, Fernando Jorge. Inclusive o assistente dele que me enviou, o Rubino, que é de São Paulo, baita competência. Aí chegou, passou uns dias, tinha até me esquecido. Passaram uns dias, tinha até me esquecido. E chegou esse livro autografado, a punho, inclusive citando o meu nome. Foi aí que assim, ó, estão brincando. Aí eu tive aquele pequeno e-mail, tá assim, estão brincando. Fernando Jorge, o autor. Aí eu, é igual a criança, né, com bolinha de gude na mão, né? Saí pulando, vou na internet de novo, vou ver quem é esse Fernando Jorge, porque eu comprei pelo título Olavo Bilac. É uma vasta obra lá que, se vocês pesquisarem, como eu já pesquisei, o site dele, que é o fernandojorge.com, lá estão todas as entrevistas, inclusive, que ele já fez na carreira dele inteira.
É www.fernandojorge.com. Todos os livros à venda, inclusive com... Posso citar nomes aqui? Jô Soares, Amaury Júnior, Antônio Abujanra, falecido, saudoso Antônio Abujanra, inclusive no programa, um dos programas que eu mais gostava, que era Provocações, aqui de São Paulo. Vocês conhecem, né? Até hoje tem, para mim é um dos melhores programas ainda. Comecei a comprar todos eles e entrei em contato com o Rubino, que é o assessor dele, Martinez, e faz favor para mim, eu queria cumprimentar o Fernando Jorge pessoalmente, para dar um abraço nele aqui de Santa Catarina para São Paulo, né? E o Rubino, depois de essa conversa, ele me deu o telefone dele, da residência, inclusive. Telefonei umas 10 horas da noite e consegui pegar ele em casa. Ele me atendeu como filho, como se fosse o melhor amigo da vida dele. Essa é a primeira conversa. Aí quando estou para lançar o Ócio, vésperas da Bienal de São Paulo, de 2016, o Ócio e Espectros, eu lancei aqui em São Paulo. Veio assim, tipo aqueles ócios que a gente passa na nossa mente, né? Como a gente tá agora, a gente saiu do nosso fluxo agora, né? Por exemplo, o Marcos aí tá de olho no time dele que tá jogando agora. Não, tá não. Ah, não, é o Marcos ou... Enfim... Pelo sorriso aí deu pra ver que o time tá jogando agora. Tá 1-0 Corinthians, tá? É verdade mesmo? Opa! Então é o seguinte, ele mandou os livros pra mim, enviou os livros pra mim, liguei pra ele e apenas, olha só, um mero leitorzinho lá do Sul, falar com o ídolo, que eu já tinha lido quase toda a obra dele, né? Inclusive ele estava lançando o Santos Dumont, na época, a primeira edição, e agora ele relançou com mais complementos. O Santos Dumont, hein, gente? Olha o nível de biografia, né? Ele simplesmente assim, ó, me envia, pode ser por e-mail mesmo, a tua obra pronta, já para me dar uma lida, e eu aceito fazer o prefácio. Uma semana para me consertar. Uma semana para me consertar. Aí, não tem quando a gente, igual criancinha mesmo, pirulito, aí, meu Deus, aí simplesmente, se vocês lerem o prefácio dele no livro Ócio, vocês veem que ele realmente, além de estudioso dos meus poemas, ele fez comparações de outros poemas de época, citando nomes pesados, que eu não vou nem citar aqui, em função do que é a opinião própria dele, né? Mas sem me conhecer pessoalmente, ele trouxe até mim por e-mail o prefácio pronto, lancei, não tive a oportunidade de ver ele, e agora nessa última vinda que eu vim para a Bienal de São Paulo, vocês foram convidados como imprensa, e lá, por sorte minha também, a hora que eu cheguei, eu também levei o mesmo susto que vocês. Eu cheguei lá, estava num banquinho. Mas ele não ia nesse dia? Esse dia. Rapaz, cara, esse dia aí que eu conheci vocês, eu tive o privilégio de dar um abraço pessoal no Fernando Jorge, ao vivo, a cores. Era só via telefone. Eu imagino então a sua correria, né? Porque você não sabia que ele ia estar presente. Sim, e tinha muito pouco tempo pra gente trocar aquela ideia. Claro, e outra coisa, quando eu sugeri isso pra agência, pra Lilian, né? Pra equipe dela, a Naira, a Juliana, o pessoal, eu assim, aqui vocês acham de fazer uma janta, não a trabalho, mas de confraternização, para comemorar até a nossa vida também, né, Jackson, Marcos, o pessoal, o Fran lá do Rio, né? E aconteceu esse dia que eu tive a ideia de ligar pro assessor dele de novo, pro Rubino. Ô Rubinho, pô, cara, passa o telefone pra mim, tu não leva ele, porque ele vocês viram a idade, né? É idoso, só que tem uma capacidade de comunicação violenta, incrível. Violentíssima do lado positivo, né? Um ícone, uma biblioteca ambulante. Uma voz incrível, hein? Biblioteca ambulante. E eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, que vocês já estavam lá, dentro do restaurante, e ele estava autografando o livro dele num banquinho na frente lá, porque estava sendo filmado, já fotografado, né? E quando ele me viu, eu vi ele também, aparece numa foto que eu postei no Facebook, a reação imediata daquele momento lá. Ele me tratou, inclusive vocês, né? Ele tem o prazer de ensinar gerações subsequentes da dele. Vocês notaram isso aí, né? Essa energia dele, né? Sim. E vocês também foram privilegiados, hein? Ele está com 91 anos hoje.
Li um pouquinho sobre a sua história aí, sua trajetória, e vi que além de poeta, escritor, você é advogado. Neste momento, o que mais você é? Você é mais advogado, mais escritor, mais poeta, uma mistura do geral dessa vida em si? Eu sou advogado. A literatura para mim não é nem uma profissão, porque a profissão a gente vai para ganhar dinheiro, certo? Sobreviver. Isso é profissão, no meu entender, né, o Marcos? Entretanto, a literatura para mim é necessidade. Não é nem a palavra hobby, porque hobby tem hobby de jogar futebol, enfim. Não é nem hobby, porque o hobby às vezes a gente se descarta alguns períodos da vida. É necessidade, adoração pela literatura boa, de conteúdo. Então, resumindo, a advocacia complementa e vice-versa o que eu escrevo. Talvez eu escrevo para desabafar um pouco, desestressar, né? E eu gosto de temas assim, que estão nos livros. Bacana. Eu vi que o primeiro que você lançou foi o 9, tá correto? 9, 2014. Certo, 2014. E esse 9, ele é um apanhado dos seus pensamentos, das suas escritas de vida? Ou foi algo que você preparou, vou escrever agora, vou botar para fora? Ou Isso foi alguma mesmo. coisa realmente do contexto de vida? É o seguinte, eu sempre escrevi meus rabiscos, eu acho que todo mundo fez um rabisquinho aí, né? O próprio Jackson me falou agora que um dia ele vai lançar o dele. É o Marcos. É o Marcos também, né? Eu tenho meus o que acontece? É objetividade. Eu cheguei num ponto do momento da minha vida que quando eu fiz 20 anos do escritório de advocacia meu, que eu sei o que eu passei, principalmente péssimo não, é muita luta em cidade pequena, né? Todos se conhecem, pô. O que acontece? Eu tenho vários rabiscos lá da adolescência, lá, mas nenhum, quando eu decidi fazer esse presente para mim, que seria muito pessoal, muito subjetivo, é igual o Dia das Mães, né? Todo mundo dá presente de Dia das Mães, uma batedeira, uma vassoura, certo? E esquece de dar o presente para a mãe, pessoal para ela. Eu tenho meus livros, meus cadernos antigos, com a minha letra lá de 16, 17 anos, guardadíssimos. Foi aí que quando eu for fazer uma limpeza na casa da minha mãe, estava no forro, numa caixinha bem guardadinha, na véspera do meu aniversário, em 2014. Quando eu fiz o aniversário, assim, eu peguei aquele caderno assim, pô, tá aqui o meu presente, eu vou lançar um livro. Final do ano. Eu já tinha até data. Como se fosse uma gravidez. Deu 10 meses certinho. Só um poema das antigas, que estão lá no meu, que eu homenageei para não esquecer daquela fase, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu coloquei no 9 para homenagear aquela fase, que é o PUC. PUC, P-U-C-A. Ela é bem, quem gosta de rock progressivo aí, ela é bem eclética, assim, um pensamento bem profundo. PUC, por isso que eu escolhi ela, que está harmonizando com a minha fase nova, né, de escrita. Legal. Um outro contexto, que como eu falei do 9, eu olhei atrás na página final, que tem um manuscrito e tal, e nos meus eu coloco data, horários também, e ao reler o passado, que pensamentos te traz? Que momento você olha, tipo assim, aquele momento que você está escrevendo, você se olha hoje e fala assim, que cara que era aquele pro cara que é hoje? Boa pergunta. Tem essa visão, você pensa, puta, será que o que eu mudei, né? Maturidade. Maturidade em todos os sentidos. Essa escrita que você está se referindo é a contracapa? É a contracapa. Deixa eu dar uma mostradinha Dia aí. da Harmonia. Olha só quem que fez essa poesia. Lá embaixo. Anne. Anne. Desculpa. Sua filha? Minha menina. Desculpa, Olha achei só que que Ela é minha desculpa. coautora. Não, acabei não. Não, mas foi excelente. Puxasse num tema preferido meu, que é justamente o que eu prego nessas reuniões, e inclusive nessas que eu estou fazendo agora. Talvez eu não venda o livro esperado, ou não, ninguém se interessa, mas o que nós estamos fomentando aqui, tanto o Carioca lá, né, o Fluminense, não sei,
O Franz, o Marco e o Jackson é a propagação da cultura de valor, conteúdo que nós aprendemos dos nossos pais. Então, o que é esse gancho da minha menina aí? É que quando ela tinha, na época, 4 aninhos ou 6 aninhos, estava aprendendo a escrever, escreveu esse tema aí e deixou escondidinho no caderninho dela, talvez uma vergonhinha por causa da idade dela, né? Ah, pai, eu acho que vai estar errado. E um dia eu sou muito de guardar os desenhos deles, do meu menino também agora, desenhos, rabiscos, todos integram os livros. Os livros justamente para somos passageiros, eles veem esse valor dado a eles. E esse Dia de Harmonia aí é um poema, o primeiro da vida dela, que estava escondidinho justamente no caderno. Eu peguei escondido, sorrateiramente, e já a hora que o ilustrador meu, que é o Rael Dionísio, estava terminando já a edição, que é tudo eu e ele fizemos, inclusive a produção. Assim, não, isso aqui é contracapa, para incentivar quem tem filhos. E lá embaixo, Marcos, lá mais para baixo tem uma data muito especial. 22/3/2014. Ela escreveu no dia do aniversário do meu pai. Ela escreveu assim, aniversário do vovô. Data memorável. E neste dia aí eu tive o prazer de dar de presente no lançamento, meu pai estava presente. Cara, que bacana. 6 meses depois eu perdi. Show de bola. 6 meses depois eu perdi. Nossa. Mas pode ter certeza que foi um ótimo presente. Então dobrou aí a minha vontade de dar presente pro meu pai, que ele que me incentivou na literatura também, né? Juntamente com a minha mãe. Mas a neta dele, dedicando a ele. Eu tenho essa foto. Que lindo. Aquela foto lá. Maravilhoso. Né? Então fica uma história nesse livro, né? O maravilhoso você falando aqui pra gente é que, por exemplo, eu não tenho muito senso de como se montasse um livro, mas a sua transmissão sobre como o livro foi montado e com todos os detalhes nos traz muita emoção. E aí eu fico emocionado porque é um propósito muito grande e é um propósito, pelo menos eu aqui sinto, que é algo realmente que não tem um lado financeiro e sim um lado realmente da satisfação de se expressar e mostrar as pessoas. Parabéns, fantástico. Traduzisse, bem emocionado. Parabéns. Traduzisse e economizasse 3, 4 perguntas aí. Exatamente. Transcendental, é inexplicável. Exatamente traduzisse o que eu iria falar para ti ou todo mundo pergunta para mim. Realização pessoal, em primeiro lugar, englobando todo mundo junto que eu quis, que vão para frente, inclusive o ilustrador Rael, da cidade do interior, que hoje está começando a explodir no Brasil, já está caminhando com as pernas próprias, tudo com essa partida. Minha menina continua lendo, meu menino quer ler junto. Todos os eventos que eu faço, eu não faço sozinho, sempre boto pessoas que estão começando, o Jackson, o Marcos, o Fran. Eu quero junto, que é a prova que eu fiz com vocês aqui em São Paulo em agosto, quero ir junto para compartilhar isso aí, porque todo mundo vai levar uma energia boa, né? Uma evidência da cultura, né? Uma hora vai passar, cultura não. Uma coisa interessante sobre os seus livros é que você mesmo financia, você não tem uma editora para pegar e apresentar o Mauro e falar, vamos distribuir por aí. Você mesmo pegou dinheiro do seu bolso, né? Sim. E distribuiu, certo? Sim. Autopublicado, que eles chamam, que essa palavra eu fui aprender após ter lançado o livro. Eu sou autopublicado, essa palavra eu nunca tinha ouvido falar. O presente foi dado a mim e eu quis fazer da forma que eu fiz. Aí tanto lá no prefácio dos 4 livros, eu já estou no 4º, né? Tanto no prefácio, todos eu falo que eu não desculpem os mais os ícones da literatura, os mais estudados, mas eu não utilizo métrica, porque eu quis fazer o livro da forma que eu quis. Aí o Marcos aí traduziu exatamente, Marcos. Obrigado e parabéns ao mesmo tempo. Tem mais coração aí do que a própria letra. Exala a satisfação das palavras. Exala. Mas dá pra perceber pelas poesias mesmo que é muito pessoal. Você consegue transpor isso pra gente nas poesias, que é muito pessoal. E não é só pessoal, e desculpa o termo que eu vou usar aqui. Se identifica com outras pessoas, né? Perfeito, você identifica com outras pessoas e parece que você fala assim, bem, eu vou apertar o botãozinho aqui do F, né? Mas eu vou escrever pra mim, independente se a pessoa vai gostar ou não. Perfeito. E é isso
E é isso que eu mais gostei dos seus livros, entendeu? É isso mesmo. É a realidade, é o fato de você pensar, hoje você vai olhar para uma janela e vai ver um senhor carregando, sei lá, um botijão de gás. Um andarilho, e naquilo você exemplo. vê um andarilho, exato. E nisso você vê uma poesia e você escrever sobre aquilo. Escrever naquele momento específico, porém ele não se acaba por si só lá, naquele momento, né? Exato. Ele é atemporal. Ele é atemporal. Se tu ler daqui a 3 anos, ela vai estar altamente atualizada. Perfeito, é isso aí. Esse é o aprendizado que a gente tem. Eu, por muito tempo, na minha adolescência, escrevi vários poemas também, algumas poesias, mas eu nunca tive a gana de botar isso pra fora, expor pra todo mundo, porque às vezes você pensa que é mais uma poesia como se fosse batatinha quando nasce, né? Naquela época a gente vai pensar por isso, mas pelo andar da carruagem, pelo seu material que eu li, eu vi que qualquer um, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, tá? Mas qualquer um pode pegar seus pensamentos, pegar o seu conteúdo e conseguir distribuir. Aquela pessoa que vai se identificar com você, ela vai identificar e vai te agradecer por aquilo. Aquela que não vai se identificar vai falar, tá bom, obrigado, é só mais uma leitura. E eu acho que essa é a genialidade de um poeta, entendeu? Você conseguir pegar uma única palavra, um único poema, uma poesia mesmo, e conseguir conquistar aquela pessoa além de você mesmo, né? Eu agradeço as palavras e realmente, se fosse todo mundo se considerar escritor, tem que ter como diz ontem o Faria Lima para mim, que é o mesmo sobrenome que o Franz. Tive com o Faria Limas ontem, o Franz, que é parente do brigadeiro, do nome que deu a rua aqui de São Paulo, Brigadeiro Faria Lima. Ele é descendente. Isso mesmo. É um intelectual. A idade que ele tem, eu fiquei pasmo da inteligência dele. Tudo agrega, como falasse agora, a chamada, não é nem antecedência, não dá para explicar como é que se escreve elevar. Eu escrevi um texto pro Jackson agora, eu não conseguiria. Sinceramente, eu não conseguiria escrever um agora. Tem que ter momento exato. Às vezes esse momento, um bilhetinho no bolso. Os melhores poemas, textos que eu tenho foram escritos que eu tive que passar a limpo em casa porque tem a letra que eu não entendia. Exato. Trânsito, caderninho, papel. E às vezes vem uma frase do nada, né? Você tá ali do nada. Vídeo, papel de pão. Do nada. Uma frase, você guarda. Do nada. Você tá no trânsito, pega uma frase, você guarda e no final você consegue juntar e sai uma coisa boa. Aí que tá o problema dos grandes pensadores e pensamentos. Se não colocar imediatamente no papel. Não coloca de novo. No papel, chega em casa, não consegue nem conjugar mais o que estava. Não sai. Aí que tá a correria de grande parte dos meus textos aí, são ou escutando um som bom, música boa, bem baixinha, antes de dormir, alguma coisa, ou na madrugada, muita coisa escrita assim na madrugada, naquele perda de sono, aquela viradinhas, e dá uma pensadinha no dia de amanhã, qual o compromisso que vai ter. Vem o texto íntegra, mas na íntegra, a maioria eu não corrijo nem o português, a maioria. Ô Mauro, uma curiosidade, você falou sobre música boa. Naquele dia você comentou sobre música boa também. Eu fiquei nessa curiosidade. Qual é o seu estilo musical? Qual é o seu estilo? Cara, quem me chamava a atenção dessa pergunta aí, para não responder, era o meu pai. Porque ele, como ele me criou, eu pedia sempre de presente de Natal, que aquela vez eu sou o filho mais velho, eu não tive nem skate, só para ter uma ideia. E é realidade, verdade, tá? Meu segundo irmão já teve. Até por dificuldades da época, né? Mas o que acontece é o seguinte: música boa é aquela que me agrada, meu pai me ensinou, e não agrada a todos. Eu posso escutar uma música hoje e que não, pra mim é a melhor do mundo, e pra você, o cara tá. Então é o seguinte, eu posso citá-las, as bandas, do que eu ouço até hoje, desde lá da minha adolescência, e continuo escutando, porque me faz bem. Que é os chamados ícones do rock aí, MPB, a MPB clássica, que eu chamo, que é 14 Bis, Elis Regina, Belchior, Chico Buarque, isso aí, até pegar aí o Geraldo Vandré,
depois não lançou mais, são a clássica, né? Depois tem aquelas, tipo rock rural do pessoal de Minas Gerais, Milton Nascimento, Flávio Venturini, 14 Bits já tinha citado, Lô Borges, enfim, muita gente ainda desaparecida. Lá no Nordeste, por exemplo, a gente já falei também, Belchior, Zé Ramalho, Fagner, enfim, essa linha brasileira, né, que eu não dispenso jamais. Agora, falar em rock pra mim, aí nós vamos terminar a noite aqui, virar a noite falando em música que eu, além de adquirir até hoje, eu escuto, em vez de quando os meus ossos aí vão uma audiência fora, os meus Rush da vida, os meus Black Sabbath, né? Led Zeppelin, isso aí eu não dispenso. Genesis, Uriah Heep, setentistas aí, 80 aí, eu não dispenso, né? Led, Pink Floyd. Vou agora o Roger Waters. Tô ouvindo o São Paulo Roger Waters aí. Olha só que legal. Tô ouvindo. Isso aí eu não dispenso. Supertramp, enfim. Boa. Boas bandas. Boas, ótimas bandas. O terço, né, brasileiro, né? O terço progressivo, um dos primeiros progressivos. Casa das Máquinas, vocês vão lembrar, né? Que é aqui de São Paulo. As máquinas não me recordo. Casa das Máquinas é o Mário Testoni Júnior, meus amigos pessoais aqui, que esta é a casa do tal rock and roll. Quem não conhece a música aqui? É um hino paulista. Ira. Eduardo Scandurra. Meu amigo pessoal. Ira, sensacional. Eduardo Scandurra. Então, aí você comentando aí, lembrei de uma questão. Você teve uma banda de rock. E aí? Era rock and roll mesmo? Da onde tirasse isso? Aí pesquisas. Segredo. Cara, adolescência, tudo adolescência, né? No tempo que só tocava com Giannini, não tinha nada importado. A mesa de som a gente teve que vender a guitarra para comprar a mesa de som. Então a gente ficou com a mesa de som que era a primeira que chegou no Brasil com 6 canais e vendemos a guitarra. Disse, nós vamos tocar com o que agora? Né? Era o sonho de consumo, né? Não, era bandinha de garagem, mero. Tenho no coração até hoje músicas compostas. Lá! Agora vocês fizeram me lembrar uma coisa legal. Lá, eu tenho letras já feitas em 86, 85, já foram utilizadas para musicalização. Certo? Então tá lá um poema guardado nesse caderno, transportado para essa banda. Pô, mas vocês não farem, ô? É rock de garagem mesmo, tipo, vamos supor, tem uma banda que a gente sempre, aquela Camisa de Vênus, do Marcelo Nova, lembra? Vai ter show dele aqui no Teatro Marcelo Nova, aquela linha de rock que a gente tocava na época, tinha uma banda chamada TNT do Rio Grande do Sul, Camisa de Vênus, Ira, próprio Ira, mas a gente não, vamos ser humildes, né? Não tocava o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si na própria escala natural, né? A hora que a gente arriscava, chegava a cortar o dedo fora, a corda Giannini, chegava uma bolha roxa, e num dia de show ninguém tocava, porque a bolha estava maior que a própria guitarra. Mas foi uma boa fase da vida, assim. Até hoje eu brinco com esses instrumentos pro meu menino ver. Meu menino ver isso aí. Legal. Já dá pra imaginar a minha menina, só pra ter uma ideia. Aí, só pra ter uma ideia, isso é tudo cultura. Isso aí agrega também a literatura, né? Porque a letra tem que ser feita no sentido de transportar pro ouvinte o que tu tá passando, porque senão vira uma mera também, pô. Senão vai gerar uma mera música descartável. O que tá acontecendo hoje, né? É o que tá acontecendo hoje. A minha menina, só para ter uma ideia, ela já foi vocalista solo do coralzinho do colégio. Talvez esse sangue que eu herdei cultural, musical da minha mãe, ela vê o pai também ouvindo. Eu ouço diariamente, eu não consigo dormir se eu não escutar pelo menos uma música. Eu tô com o Genesis agora, com Peter Gabriel, quem não conhece, no meu carro. Aí quando eu vou dormir, assim, não, hoje eu vou escutar Selling England by the Pound. Quem não conhece esse hino aí, então, claro que os seguidores novos não são obrigados, né? Vocês, é aí que eu respeito que meu pai me ensinou. Quem não conheceu o hino, vocês podem botar até na hashtag de vocês, Selling England by the Pound. Hino dos anos 70 tocados até hoje. Me arrepia, obra de arte. Dá uma hashtag aí, depois o pessoal localiza essa música no YouTube. Vocês vão adorar. Vai ouvir essa música agora. Selling England by the Pound. É maravilhoso. Phil Collins na bateria. Olha só o nível do Genesis. Phil Collins na bateria, Michael Rutherford baixo, Steve Hackett teve aqui agora em São Paulo mês passado, eu vim.
Eu fui sul, né? Vim aqui. Estou aqui com a Paulista atrás, gente, ó. Estou venerando vocês aqui. A Avenida Paulista atrás de mim aqui. Olha que cenário incrível, hein? E o próprio Peter Gabriel, né? Dispensa comentários, né? Até hoje, né? Ícone. Com certeza. Olha só o time do Gênesis como é que era. Então isso aí me influencia até no escrever. Escutando Gênesis, entro naquele transe. Maravilhoso. Eu não escreveria se não houvesse uma música como companheira. Outro detalhe. Isso que você falou, tudo que você colocou aí, eu acho bem interessante. Eu não tenho filhos, né? Mas eu acho que você ser um bom espelho, você trazer, além de trazer esse bom espelho, você trazer coisas, mostrar, colocar, apresentar. E isso é bacana, né? Porque isso você forma tanto as pessoas da sua casa, também aquelas pessoas que chegam, né? Que vêm, são os terceiros agregados. E isso é bacana. E tudo que você falou aí são referências muito boas que a gente teve, ou das irmãos mais velhas, dos irmãos, dos pais. É muito bacana, legal. Com certeza, gente. Até os filósofos antigos, pegares aí, os maiores escritores, até se pegar agora das biografias mais antigas e bibliografias mais antigas aí, não há motivo do ser em si, o ser Marx, ou ser Jackson, o ser Franz, o ser Mauro. Se a gente não trabalhar para deixar algo para alguém ou mostrar para a própria mãe que está tendo sucesso, não há sentido de vida. A palavra sonho, sonhar, perseverança, senão seria nada. Se não houver essa mostra, se não puder mostrar para um filho, como não tens ainda, tu pode mostrar para o teu amigo. Essa troca só acrescenta. Não há amigo que vai criticar. Quem criticar no sentido pejorativo não é amigo. Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou contista, né? É o Franz agora, né? Isso. Daí, Franz, carioca. Eu sou... Tudo, meu amigo. Eu sou contista e é uma das minhas paixões escrever contos. Só que eu tenho, assim, eu estou tentando escrever um romance e eu encontro uma grande dificuldade, porque você trabalhar com contos que são histórias curtas, para mim se torna simples. Só que quando você pega uma história e amplia, você já começa a adquirir uma certa gama de dificuldades. Eu te perguntaria o seguinte, melhor dizendo, você é puramente poeta, ou existe dentro dos seus planos, de repente, escrever um romance, ou algo próximo disso? Tem que ter uma cautela para escrever romance, que eu não me adapto. Os leio, porém, o romance tem que ter uma cautela, o que é? Não deixar o leitor escapulir, de repente um livro grosso, de escapulir do centro da história, certo? Eu acho que a essência é tu tem essa linha romântica para poder escrever o teu sentimento. É o que eu faço nos meus poemas. Eu tenho que gostar do que eu fiz, como o Jackson falou agora, anteriormente, né? Eu tenho que, depois o próprio Marx traduziu perfeitamente o que é. Eu tenho que me sentir bem dentro daquela história para poder oferecer para ti, para ver o que tu acha. Mas a tua opinião não pode interferir na minha, que já está lançada, porque senão eu perco a minha personalidade. O Franz, é o seguinte, eu poderia escrever um romance, mas eu tenho que largar tudo que eu tenho feito, me trancar numa praia, alguma coisa, e desenvolver história, porque praticamente tu não pode nem dormir. Não sei se estás passando dessa fase aí, nem dormir direito, mais ou menos, porque já tem que lançar o capítulo, depois um intercalar com o outro, escrever por fases, né? Exato. O que acontece? No conto, que já é a minha praia também, que eu escrevo contos também, se você pegar lá Manuel de Barros, o próprio Darcy Ribeiro, você já ouviu falar, né? O falecido claro. Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, é escritor, profissionador, que eu leio muito Darcy Ribeiro. Ele faz contos de uma lauda e meia, que para mim é o essencial, início, meio e fim. É o essencial, porque tu entra na história e já sai com a história pronta ao terminar de escrever, certo? Agora o romance, eu já não me adapto nem na leitura, porque o próprio romantismo, ele tem que, é igual a poesia, tu tem que estar num ar, numa aura muito legal para ler um romance, porque senão não se torna romântico, né? Que é o adjetivo do romance. Então fica complicado. Olha, tu é um corajoso, hein?
Mas, Faz cara, verdade, se é a tua intenção, faça igual o tal de Mauro. Não perdoa o tempo. O tempo é o único inimigo que tu terás. Exato. Realmente eu tenho percebido isso. Se você não se dedica quase que integralmente e foca naquilo que você tem que fazer, a obra não sai do campo Exatamente. das ideias. Sonho e fé é a determinação. Eu termino o livro Humanos com essas duas frases, inclusive esperança. Dois temas fortes, fé e esperança. Termino o livro Humanos com esses dois títulos. Agora, sonho eu acabei de falar hoje numa TV, é a gasolina nossa, é o gás nosso para nos manter vivos. O Marcos, por exemplo, falou que não tem filhos, né? Mas não que ele não queira, é que e também não seja sonho, mas existe a chamada esperança, esperar, vem do Esperanto. A mesma coisa escrever, é se trancar numa praia, numa casa fechada, num apartamento tipo a Avenida Paulista, aqui olhando os carros passando, que vai ser um belo romance, com certeza. Com certeza. Parte de ti. O outro são vitrines que vão ler. Cada um vai dizer, pô, que legal. O melhor amigo vai dizer, é o melhor que eu já li. Cuidado. A tua mãe já fala que tu tá ganhando do Camões. E o teu pai e o teu pai vai chegar assim pra ti, porra, eu devia ter te botado o nome de William Shakespeare. Agora, quem não te conhece, por exemplo, quem não conhece o Mauro, e não conhece o Jackson, não conhece o Marcos, não conhece o Franz, aquele lá que tá com uma, tipo essa janela que tá aqui atrás de mim, assim, não vou comprar não porque ele não é famoso. Estamos nessa agora na literatura brasileira, principalmente. Mas é porque não teve a oportunidade de ler. Talvez seja um bom leitor se abrir. É o primeiro princípio de uma literatura, abrir. Talvez é lá você se ache. Ô Franz, diga aí. Já tem o nome do romance? É Sabrina? Apogeu do Abismo. Já tô com ele em pauta. Apogeu do Abismo, já tô com ele em pauta há muito tempo. Beleza. Só precisa de patrocínios, né, Franz? Ô, meu amigo, é o que a gente precisa, todo mundo precisa. Mas vamos fazer isso. Mas é o seguinte, Franz, não gasta energias desnecessárias, daquele mamão gostoso que tu comeu de manhã, café, em patrocínios por enquanto, tá, cara? Termina o teu romance, lê, relê, faz mesinhas redondas, porque sempre nessas mesinhas redondas sai um parágrafo a mais, ou um a menos. Chega em casa, já vou excluir isso aqui. Isso acontece muito, vou excluir esse parágrafo aqui, já está perfeito como está. E outra coisa, não fica paginando romances, que o romance tem que ter 200 folhas. Eu posso escrever um romance para ti, exemplo, né? Exemplo. 2 laudas. Um baita romance. Um dos principais títulos do Shakespeare, os poemas dele, o próprio Camões já era Odisseias, né? Livro inteiros, né? Mas se você pegar aí um aforismo que seria o pensamento no popular, por exemplo, do próprio Machado de Assis, os romances do Machado de Assis são livros de 100 páginas. Olha só, Policarpo Quaresma, a Moreninha, tem Gregório de Matos, tem o Olavo Bilac, Graciliano Ramos, excelente, contista e poeta. Tenta se basear nesses caras aí, não estou sugerindo, tá? Ô Jackson. Claro. Mas tenta se basear nesses caras que cada uma leiturinha dessa aí tu vai pegando o feeling do romance. Complementa. Muito bons os caras. Vou fazer uma confidência aqui, já que o Mauro comentou sobre você escrever, reler, depois apresentar num grupo, na roda, para sentir e tudo mais, né? Os meus pensamentos e os meus poemas, tinha um esquema, uma vez, aqui em casa, né? Tava sentado, tal, eu falei, pô, eu escrevo, tal, assim, dá uma lida aí, né? E era uma pessoa bacana, ela tocava, traduzindo, cantava. O esquema é uma mulher que você tava ficando, né? Eu pego. Aí ela leu 2 poemas que foi engraçado, porque como ela leu, aquilo soa
nem parecia ser meu, e soou super agradável nos meus ouvidos, porque até então só eu lia. No Quer dizer, eu nem terceiro li voz alta, ouvido, falei, tu fica emotivo. na hora que ela leu, eu falei assim, caralho, isso é agradável. Outros não, mas alguns sim, ela leu uns 2 ou 4, sei lá. E alguns ficaram agradáveis, outros não. Eu falei, pô, bacana, gostei. E isso que você falou é interessante, que tipo assim, uma outra pessoa lendo algo seu também, talvez isso não te agrade, né? Puta, não ficou legal isso. Mas outras coisas vai falar assim, puta, ficou bacana, ficou legal. Isso eu achei super interessante. Assim. Muito interessante. Mas olha só, há uma agravante gostosa aí, agravante gostosa. Quase uma contradição. De escrever um romance, porque o gostoso, porque ele está incentivando a literatura, né? Está escrevendo, é uma arte. A arte não tem preço, não tem hora, invendável, invencível e atemporal, né? Arte. Agora, quando envolve um que está apaixonado e lê para ti, a outra pessoa que está apaixonada também lê para ti, se você acabar o relacionamento, ela vai botar o teu livro no lixo. Então quando tu escrever, tu nunca dedica a uma pessoa só, sempre te bota a mãe junto. Porque sempre bota a mãe junto, porque naquela desculpa de assim, eu fiz pra ti, não, eu fiz pra minha mãe, tu sai da minha frente. Boa dica. Cuidado, olha a mamãe, cara. Mas legal, tudo envolve literatura. Tudo envolve literatura. Legal esse off aí de humor, mas tudo envolve literatura. Olha o que ela é capaz, né? Olha o que a literatura é capaz, né? De mexer com sentimentos. Muitos. Interessante. Agora, Mauro, pra acabar, porque a gente tá tomando muito seu tempo aí. Não, pelo contrário, vocês estão agoniados por causa do jogo lá atrás no espelho que dá pra ver lá, ó. Não, eu tô de boa. Só tô vendo alguns lances aqui. Vai pros pena. Ô, Franz, secador aí do Rio. Ô, Franz, secador. Tu tá secando, hein? Só que não tem espelho, tu tá de frente, hein? Muito bom conversar com você, gente. Muito bom mesmo. Que isso. Ô, Mauro, pra acabar, eu tenho assim, naquele encontro nosso que a gente teve, eu tenho uma lição muito grata a você, porque você comentou uma coisa que eu fiquei pensando e penso nisso todo santo dia. Toda vez que eu vou digitar alguma coisa no WhatsApp, eu penso nisso, no que você falou. Que você estava conversando com sua filha via WhatsApp, né, mandando, e ela começou a escrever, tipo, você como VC, tipo, resumindo o sem texto. pretensão. Ela escreveu sem pretensão a isso, achando que era o vocabulário correto, porque é moda, é atual. Eu não a corrigi, não a corrigi. A gíria, não a corrigi. Eu simplesmente sugeri a ela para que ter uma boa, para não perder isso do cérebro, que ela vai precisar lá na frente num Enem da vida, num vestibular, enfim, ou até um relacionamento, né? Um relacionamento, ela não pode escrever uma receita médica, se um dia ela querer ser médica, em abreviados, né? Abreviados. E outra coisa, eu dei uma entrevista também esses dias com uma rádio de Santa Catarina, que justamente a repórter lá, até a Pete Burigo, o nome dela, ela fez essa pergunta, fizeste agora, em outra forma. O que acontece? É que vai casando no cérebro, nosso cérebro é adestrado. Se tu quiser uma boa leitura, tipo o Franz aí tá fazendo, adestrar, não terminar, não interromper a escrita, senão ele vai perder o feeling do romance dele. O que nós estamos conversando aqui agora é mera sincronicidade. Todo mundo lançando palavras, e já vi, o Marcos também tem acessibilidade como tu, o Jackson, de captar o que tem por trás dos bastidores de uma capa de um livro. É isso que é importante. Ao ensinar desde criança, uma criança se comunicar contigo pelas redes sociais, pelo menos por um pai ou uma amiga, ou amigo, ou a namorada aí do Marcos, a ex, né? Se abreviar é porque já não tem mais assunto. Já tá dando cano na guria, na moça. Tá entendendo? Ó, você, amor. Não, amor é R. Então, não, daqui a pouco é só ponto. Aí no outro dele botou ponto. Tá entendendo? O que eu quero... O que eu quero... Tá rindo?
Ó, essa aí vai dar um romance, vai dar um capítulo lá pro Franz, lá do Rio, hein? Ele já tá, pode ver que ele tá no silêncio do cacete. Ele tá quietinho, tá escrevendo. Ele tá lá no silêncio justamente para fazer esse capítulo ali. Voltando ao Jackson, voltando a isso, ela já sabe, na segunda vez que eu falei para ela já sabe que quando conversar com o pai, e agora a minha esposa já me falou também que está acontecendo com ela também, ela não vai mais hesitar, ela não vai ter mais dúvidas. Oi pai, tudo bem? Não é TD B. Natural, ficou natural, uma coisa, e o português dela está indo bem no colégio, coisa natural. Quem não quiser, que fica para trás. É opção de cada um. Não sou um pai durão, não, eu sou democrático nessa parte aí. Mas eu achei muito interessante isso, porque a juventude de hoje em dia, ela tá nessa pegada, né? Ela tá diminuindo o texto, não pensa mais no português, e a gente vê isso, é o que você falou, reflete na música, reflete nos livros, que são mal escritos, tem muitos erros de português, alguns livros de alguns atores novos que a gente tem lido. Se a gente for comentar aqui as letras musicais que a gente tem digamos, tô fazendo aspas aqui, né, da cultura pop brasileira que a gente tem mais atual, que começando por exemplo, uma frase com pronome pessoal, não pode. Não tô sendo CDF, caretão, não é careta. É que uma música que é onde vai envolver uma cultura que tem que estar ouvindo de casa, tem que estar agregado naquela letra. Me passa, me dá um beijo, me dá. Isso aí, gente, cria um círculo, não que está errado, porque a cultura fez isso, mas cria um círculo vicioso que a hora que você chegar num concurso ou numa apresentação de um emprego novo, por exemplo, lá passar no departamento pessoal, aquele nervosismo que você tem na hora, a ansiedade de ter aquele emprego, mas dá um blackout. Inclusive, Blackout é o nome do CD que eu mais gosto do Scorpions, da banda Scorpions, tá? Blackout. Boa. Boa. Blackout. A banda que nunca acabou. Nunca acabou e não vai acabar, né? Não vai acabar. Vai passar os músicos, mas a banda aí tem conteúdo. Porque exatamente. se tá nos agregando gerações, é isso que não acontece, que a hora que dá o Blackout que eu te falei, consciência com C ou S, ou com CS, ou SC. Ela sabe, mas deu branco, por causa que o outro só bota os T's da vida aí. Então eu tomo cautela assim, Marcos. Com dois S, hein? Marcos, eu tomo cautela. As porções português, heroínas, os professores, né? Heróis, que eu sempre falei nas minhas entrevistas. Em casa se educa, a escola ensina. O que está vendo hoje? Inversão de valores. O que acontece? Os pais botam o filho no mundo, mandam para o colégio achando que eles têm que chegar e dizer: ô papai, em casa. Não, tem que partir de casa, o respeito à professora, para depois aprender o S e C cedilha, né? Está acontecendo tudo ao contrário hoje em dia. Professores e professoras do Brasil que estão nos ouvindo aí agora, inclusive do Rio, né, França? Conhece bastante gente aí. Com certeza. Heróis, heroínas, mais do que os próprios políticos aí. Infinitamente mais. Devia ser nomes de ruas, de professores. Eu sou contra nomes de ruas de pessoas. Sou contra. Porque somos passageiros. Cada um teve o seu tempo de construir algo. Então não pode ser um só pro resto da vida. Eu já estou filosofando aqui, tá, Marcos? Já anota aí, anota aí. Não deixa de ser um aforismo aí pro romance. Mas é o seguinte, eu sempre sou contra o nome de ruas, pessoas. Porque cada um teve o seu tempo. Cada um teve o seu modo de agir. O que não pode é endeusar alguém. Então eu sou a favor de praças da primavera, praça da independência. Aí é legal. Não cita nomes. Agora, eu acho que já que querem botar, né? Porque tem leis, né, municipais que fazem isso. Então vamos botar nome de professores. Professor de primeiro aninho da tua filha. Cada vereador que escolheu mais, é professor, herói. Principalmente hoje no Brasil. Verdade. Mais alguma coisa, senhores? Só uma pergunta para o Mauro. Mauro, você estava falando sobre o desenvolvimento do seu trabalho, enfim, a própria divulgação dele. Antes de mais nada, cara, parabéns aí pela iniciativa de publicar por conta própria, né, de autopublicar. É uma coisa
bastante difícil, é uma decisão que poucos tomam, então, obviamente, está de parabéns aí pela sua atitude. Obrigado. E em função dessa iniciativa de publicar, eu queria saber da sua parte se você tem pretensões de aumentar o alcance do público com obras digitais. Já também, está, né? já está no prelo. Boa pergunta. Opa! Já está no prelo. A antologia que sai em 2019 já. Inclusive, eu já dou uma opinião para vocês e os seus ouvintes. O Marcos, o Jackson e o Franz. Já que vocês são livros em mãos, elejam alguns temas aí que a gente vai estudar com carinho para a antologia. Porque cada um tem uma escolhida, uma que mais se identificou, né? Legal. Né, Marcos? Tá rindo de novo, né? Já sabe mais ou menos o que eu ia falar. É uma preferida. De repente lembra aquele momento dos 3 meses lá, né? Mas manda pra nós que será absorvida lá com a Lilian da agência lá. A Lilian, o pessoal Naida. Manda que vai ser estudado com carinho, sim. Se vai ter. Vai sim. E se vocês mandarem cada uma ou 2 cada uma, já me comprometo com vocês que será colocada na antologia. Olha só, já pensou? Os colunistas do No7 no livro do Mauro... Opinaram, importante, isso é muito importante, porque é uma terceira pessoa de outra cidade. Nós estamos no sudeste agora do Brasil. Amanhã a gente pode estar no Japão, né? Na Alma, no Japão, quer dizer, a Alma, né? Isso aí. Então, olha, o Franz, aí do Rio, porra, de repente a gente nos encontramos aí amanhã, o ano que vem, tomar um café aí na Bienal do Rio, que estarei presente, já fui convidado. Será uma honra. Pode ter certeza. Ô, Fran, outra coisa, outro abraço pra ti aí, além de ti, né, do Rio, carioca, aí, que conheço bastante gente. O prefaciador do livro 9 é o teu conterrâneo aí, Sérgio Magrão do 14 Bis. Ah, que espetacular, cara. O Sérgio Magrão aí, inclusive, deu a honra a mim, na Bienal Internacional do Rio, que as fotos estão lá no Facebook e no meu Instagram. Eu montei o maior stand, humildemente falando, tá? De autor independente da Bienal, da história da Bienal, foi meu. Eu recebi um certificado com isso. Porque eu quis fomentar, mas onde é que o Mauro vai botar dinheiro? Tá gastando dinheiro fora? Não, vou gastar o dinheiro que eu gosto, onde é que eu gosto. Fiz um baita stand, eu tive a honra da visita dele pessoal lá. Nossa, fechou a rua lá. Tem essa filmagem e as fotos estão lá nas redes sociais com o Magrão, teu conterrâneo aí, ô França. Pô, cara, muito magnífico, cara. Muito bom ver a sua paixão pela obra, pela poesia. E sem contar que isso também incentiva outros escritores, cara. Eu tento passar isso com o meu jeito de falar, que eu sou do Sul, né? Uhum. Vocês falam bem assim, cadenciados, né? Mas o que eu tô falando aqui é rápido. Às vezes até alguns aqui do Sudeste, pô, come as palavras. Tu é Catarina, né? Sou catarinense. Come as palavras de tanta rapidez. Mas o efeito dessas tocas, né? Que a gente tava conversando agora, né? É interessante. Estaremos aí sim, não vamos esquecer de vocês aí no Rio, 2019. Talvez pro lançamento da antologia já. Eu creio que vai dar tempo. Oh, bacana. Eu tenho uma última pergunta. Eu queria perguntar. E assim, vai lá, o editor adora isso. Vai lá, mano. Vamos lá. Mauro, se você puder responder da forma poética, que eu acho que deve ter algum motivo poético, por que os livros não têm números nas páginas? São textos independentes entre si. Nenhum é complemento do outro. Jamais. Tu pode pegar um do Ócio, um do Humanos, livro Humanos, do Espectro. Nenhum complemento. O próprio texto seguinte, ele não é o complemento do outro, e nem do primeiro. Então o que eu fiz por querer? É tipo aqueles livros de cabeceira. Tu abre, tu se adaptou, fechou, pô, esse aqui fez pra mim hoje, hein? Pô, eu tô pé da vida, ou senão uma crítica que tu ouviu, ou uma benevolência talvez. Abriu e se adaptou, não gostou, fecha, pega outro. Então tu vai aleatoriamente. E o índice, geralmente a pessoa começa pelo índice, né? E seria muito antidemocrático escolher por números, né? Páginas, fica aleatório, a leitura que é mais gostosa.
é quase um evangelho, né? Você pode abrir em qualquer página ali que você, com certeza, Agora deu aula. vai ser evangelizado naquele momento pelo Mauro Felipe. Com todo respeito. Respeito à religião também, né? Porque é o seguinte, eu tenho um tema no livro Humanos sobre isso, não sobre... É que eu vou tentar sintetizar no livro Humanos, já para fechar aí, para encerrar, né? Escrever o jogo, né? É que a palavra de Deus, entre aspas, né? A palavra de Deus é a mais fomentada, mais ouvida, mais falada, mais escrita da história da humanidade. Da história da humanidade. Ponto. Porém, os seus atos que ele prega, não. Os humanos não a seguem. Poucos humanos. Então, quer dizer, a palavra de Deus é a mais pregada, né? Mais ouvida, mais falada. Mas eu estou só sintetizando, mas está escrito, né, em outras formas. Ponto. Mas os seus atos que ele prega, tudo, que é só coisa boa, né? Não, é o que está acontecendo no mundo aí. Muita gente com a Bíblia no peito, mas pregando totalmente o inverso do que está dentro. Triste. Tenho muita fé em Deus, por isso tem que... Né? O pessoal curioso aí do Rio de Janeiro, ô França. Ô França, vocês estão ouvindo? Para democratizar também isso aí, todos os 4 livros já estão nas maiores, melhores ou maiores, denominam como quiser, redes de livrarias do Brasil, inclusive mundialmente pela Amazon já. A Amazon deve introduzir em breve a pergunta que o Franz fez antes, que é a parte digital, e-book. Eu creio que não seja 2018, 2019 com certeza. Todos os demais, Saraiva, Cultura, Livraria Cultura do Brasil inteiro, online, Saraiva, Martins Fontes, a Amazon, Brasil todo já tem acesso hoje. Só seguir nossas redes sociais lá e as de vocês também, né? Claro, né? Com certeza, a gente e já sem demagogia alguma. Sem demagogia alguma, ô Marcos. A hora que eu postar nas minhas redes sociais, com certeza vou fazer aquela marcação, aquela introdução, como diz o babar, né? Pra ter que fomentar isso aí, né? Temos que fomentar, né? Temos que fomentar o trabalho de vocês também, né? Bacana. Com certeza. Franz, esse romance aí, abre o olho aí que tem 3 já esperando na fila aí. Tamo aí, ó. Olha, Tamo aí. o primeiro acho que vai ser o Marcos. Vou esperar o Marcos publicar primeiro. Não, o Marcos vai ser o primeiro a comprar para que ele veja por que ele errou naquele relacionamento. Por que eu fui pedir pra ler? E é isso aí, galera. Se vocês tenham curtido, gostado, não deixe de curtir o No7, o 7cast. Compartilhe o No7 nas redes sociais desse meu Deus. Mauro, muito obrigado pela sua presença. Foi sensacional esse bate-papo. Foi o melhor do que esperado, cara. Muito obrigado pela oportunidade de entrevistar, bater esse papo com você e não ficar na mesmice que foi o seu pedido, porque eu acho que isso que engrandeceu mais ainda esse podcast, esse 7cast. Obrigado, por favor. Deixa o Marcos falar um pouquinho. Suas redes sociais. Vamos deixar o poeta Marcos falar um pouquinho também. Aí eu encerro, primo Marcos. Aí vai, Marcos. Todos os ouvintes agora. Eu quero agradecer realmente, assim, a conversa foi sensacional. Parabéns pelo livro, porque é ver realmente algo que foi feito com muito amor, com muito carinho, e ver que realmente não é algo simples por fazer, e sim com o amor de ser feito. Eu acho que parabéns, cara. E eu, pela conversa aqui, me senti muito mais feliz em ter eles aqui nas minhas mãos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bate-papo, valeu. E aí, Franz? Valeu. Mauro, eu agradeço, né? Primeiro agradeço a oportunidade de ter conversado com você, agradeço também a oportunidade de ter conhecido a sua obra. Vou me aprofundar nela, você não precisa nem ter dúvida, porque eu acho que alguém que tem essa gana de escrever, de, enfim, expor a própria obra, né, ao custo do próprio suor, enfim, de mostrar para que veio, eu acho que a gente tem que valorizar esse tipo de iniciativa. Muitas pessoas deixam de fazer muitas coisas em função de N desculpas, e você, ao contrário disso, mostrou força de vontade, está deixando um exemplo maravilhoso,
de que a gente não deve abandonar nossos sonhos e, acima de tudo, tá apostando naquilo que você gosta, que é a poesia, o sentimento, enfim, escrever aquilo que você realmente ama. Então, cara, muito obrigado pela oportunidade e eu agradeço também ao Marcos e ao Jack pela oportunidade de participar desse bate-papo sensacional, cara. Pô, legal. Olha só como é que funciona a situação. Só para encerrar então, no set, tudo junto, né? Agradecimento de coração, fraternal, gratidão. Não tem preço, não tem tempo, tá? Eu posso estar circulando aí que esses momentos aqui que estão agregando jamais serão esquecidos. Nada de demagogia. Eu vou provar para vocês, vou publicar nas minhas redes sociais para lá ficar eternizada. Franz, um grande abraço aí pro Rio. Estarei lá muito novamente. Obrigado. Tenho um grande prazer de dar um abraço em ti. Até, se Deus quiser, com esse romance aí em 3 volumes. Sendo o primeiro Marcos, a segunda não deu certo e a terceira deu. Adeus. É brincadeira, mas é bom para divertir à noite, né? Primeira Marcos, segundo não deu certo, a terceira adeus, o terceiro volume. Então é o seguinte, vai ficar Marcos, tudo no 7 lá. aí o pessoal do Rio de Janeiro que está ouvindo aí também, em volta do Franz, qualquer rabisco é arte. E eu prego no livro 9, se deixar na gaveta não é arte, é um rabisco teu. Isso está no livro 9. Se você mostrar, mesmo para sua empregada doméstica, um colega, vira arte. Assim que um terceiro olho ou um segundo olho vê, já é arte. Tudo que é sujeito a crítica é arte. Ou não, né? Então, bota isso aí pra fora, gente. Você que tá ouvindo aí, os seguidores no set, jogam pra fora. Não quiserem jogar, não vai dar certo. Manda um e-mailzinho pro pessoal aí, pros 3 aí. Trio Parada Dura, ou senão os 3 patetas, ou senão os 3 ícones, né? Pô, cara, vocês são os caras, né? Fomentar a cultura no dia do jogo de semifinal e final de campeonato nacional. Vocês são heróis também, cara. Tô falando sério, meus parabéns, cara. Meus parabéns. Valeu. Só tem que dar certo aí, cara. A gente não corre de nada, cara. A gente quer tentar passar cultura para as pessoas. A gente não ganha nada, infelizmente a gente não ganha nada ainda com esse conhecimento que a gente tenta passar para os nossos ouvintes, para os nossos leitores. Se Deus quiser. A tua mãe vai chegar assim, ó, meu filho, é assim que se faz. Já viu como eu cito a mãe, né? Assim que se faz. Você já está, aquelas mães bem apaixonadas pelo filho, você já está ganhando lá dentro do coração. Mas a nossa realidade é outra, né? Ô mãe, nós queremos dinheiro, né, mãe? Ô mãe, mas aí é o seguinte, tem uma palavrinha que eu aprendi com meu pai, que é chamada credibilidade. E caráter. 2 palavras. Credibilidade e caráter. A credibilidade vem do dinheiro. Tudo isso mesmo. Agora, caráter, vocês vão com o tempo, em breve, mantendo essa linha de vocês vão ser só agregar. Todo mundo vai querer uma entrevistinha, tudo. Daqui a pouco tem uma editora aí atrás de vocês. Exemplo, é só jogar no ar. É a arte de vocês. Joga no ar. Sempre tem alguém ouvindo. É o que a gente faz. Eu vou te dar um exemplo da minha própria mãe, tá? A minha mãe sempre fala assim. Vamos lá, né? A minha mãe sempre fala assim: ô filho, você fica aí até de madrugada gravando, gritando, berrando, dando risada e não ganha nada com isso, meu filho. Só gasta dinheiro com esse projeto, com esse site, sei lá o quê. Aí esses últimos dias eu levei ela no teatro, no musical. Aí ela: nossa, filho, como você está me conseguindo, como você está conseguindo me levar para esses lugares? Eu falo: mãe, é pelo site. O site a gente ganha convite e aí eu tenho a oportunidade de, né, te levar você, a minha sogra, a CK, né, minha namorada, e o Marcos, o Franz também consegue prestigiar também isso. E aí ela falou: então, nesse exato momento, então bota o computador na sala. Quando eu falei que ia gravar o podcast hoje, ela falou assim: não, tranca a porta que tem que sair excelente essa gravação. Mãe, ô Marcos, é isso aí. Até a mais nova poesia de 3 meses aí, cara. Se todo mundo fosse assim, eu seria o cara mais feliz do mundo. Já vai fazer 16, eu. Grande abraço, Franz. Tchau. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado. Um abraço. Grande abraço.
Tchau. E é isso aí, galera. Mande seu e-mail para contato@no7.com.br e participe deste podcast. Deixe seus comentários no post abaixo. Mande seu e-mail, que será um prazer pro Mauro Felipe responder. E com certeza, eu sei que ele vai ser solícito e vai Através da agência também. e-mails. Com certeza. Quero mandar um beijo pra Mayra, pra agência LC, que deu uma assessoria incrível e que, cara, não tem muito o que comentar, né? Aquela pessoal da Lilia é muito solícito, é um prazer enorme receber o carinho que o No7 tem com a agência. E o Rael também, cara, o Rael que fez, né? Participou, ajudou, tá em contato no WhatsApp comigo aqui. Então, Rael, o Rael vai estar aqui, vai entrar um abraço pra vocês bem rapidinho aqui. Opa! Importante é o vídeo que vai sair depois. Opa, e aí, galera? É isso aí. Opa, show de bola. Olha a luz lá, legal, tem uma luz no chega mais pra cá. Muito legal o papo aí, show de bola, tá curtindo? Esse aqui é o ilustrador dos meus livros, bom, cara. galera. Tá aqui, ó. Aí, ó. Fantástico, parabéns. Lindo material. Opa, Pô, valeu. sensacional, cara. Parabéns mesmo. Obrigadão mesmo. Show de bola, programa muito bom aí, muito show, cara. Parabéns pra vocês aí Obrigado, também. hein? Obrigado pela confiança aí, pelo carinho. Opa, Certeza. tamo aí. Boa noite. Obrigado, Valeu, senhor. boa noite pra todo mundo aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Oi.